O eco de um tapa ressoou pelo palco vazio do Teatro Circo de Braga como o último acorde de uma fado melancólica, cortando o ar úmido da noite minhota. Inês, com o rosto ainda marcado pelo pó de arroz do ensaio, sentiu o ardor na bochecha como se fosse o fogo das lareiras antigas de sua avó, aquelas que contavam histórias de amores perdidos nas margens do cávado. Você acha que pode me trair assim, Sofia? Com ela? No meu próprio palco? As palavras saíram roucas, carregadas do sotaque bracarense que Inês tanto amava e odiava por sua teimosia emocional. Seus olhos, verdes como as vinhas de Monção, fixavam-se na mulher à sua frente, que recuava um passo, o esboço de um cenário de azulejos azuis tremendo em suas mãos. Sofia, a cenógrafa lisboeta que havia cruzado o país para erguer mundos de papel e madeira em Braga, sentiu o coração apertar como as cordas de uma guitarra portuguesa. Seu rosto, pálido sob a luz fraca das luminárias de ferro forjado, era um mapa de arrependimentos, as sardas salpicadas como confetes de um São João esquecido, os lábios entreabertos em busca de uma defesa que não vinha. Inês, não é o que você pensa. Ana é só uma colega. Nós estávamos discutindo o cenário para a peça. Você sabe como é o teatro, amor. Ciúmes são como névoa do Douro, eles obscurecem tudo, mas evaporam ao sol. Mas as palavras soavam vazias, e quando o vazio que Sofia carregava desde que chegara a Braga 3 meses antes, fugindo de um Lisboa que a sufocava com suas próprias sombras. O palco, ainda adornado com as cortinas que Sofia havia costurado à mão, vermelhas como o vinho de Dão, bordadas com motivos de galos de Barcelos para evocar a resiliência minhota, parecia rir delas. Era ali que elas se conheceram 6 meses atrás, durante os ensaios de Fados Esquecidos, uma peça que misturava o lamento do fado com as alegrias das festas de verão. Inês, a atriz local de 32 anos, nascida e criada nas ruas empedradas de Braga, onde o cheiro de broa de milho se misturava ao incenso das catedrais, havia sido escalada como a protagonista, uma fadista que revive amores passados através de canções. Sofia, 28, vinda das margens do Tejo com um diploma da Escola Superior de Teatro e Cinema e um portfólio de cenários que capturavam a alma portuguesa, de os azulejos de Sintra aos mosaicos de Évora, fora contratada para transformar o palco em um portal para o passado. Naquela primeira noite de ensaio, sob a chuva fina que batia nas janelas arqueadas do teatro, Inês havia tropeçado em uma pilha de telas de cenografia. Sofia amparara, as mãos firmes como as raízes de uma oliveira alentejana. Cuidado, senhora atriz. Os palcos de Braga engolem os distraídos. O riso de Inês fora como o tilintar de copos em uma romaria, leve, contagiante. Daquele toque acidental nasceu algo mais profundo, um fio invisível que as tecia juntas como as rendas de Viana do Castelo. Elas passavam noites caminhando pelo Bom Jesus do Monte, subindo as escadarias barrocas sob o luar, falando de sonhos. Inês confidenciava sua luta para ser vista além da filha do padeiro de Braga, que sonhava com palcos de Lisboa mas temia perder as raízes. Sofia, por sua vez, revelava a solidão de uma mulher que amava mulheres em uma Lisboa onde o preconceito ainda sussurrava nos becos do Chiado. Mas o ciúme era como o vinho verde, fresco no início, azedo no final. Começara sutilmente, com olhares demorados de Ana, a atriz coadjuvante de Porto, que interpretava a rival na peça. Ana, com seu carisma de vinho do Porto envelhecido, flertava abertamente nos intervalos, oferecendo cigarros e risadas que ecoavam pelo camarim. Sofia, sempre artista distraída, aceitava as conversas como parte do ofício, sem notar como os olhos de Inês se escureciam como o céu antes de uma tempestade no Gerês. É só trabalho, Sofia repetia para si mesma, mas naquela noite, ao encontrar Ana inclinada sobre seus esboços, rindo de uma piada sobre as loucuras de atrizes minhotas, o mundo de Inês desabou. Agora, no palco vazio, o silêncio era ensurdecedor. Inês virou-se, os saltos e quando como passos em uma procissão de Corpus Christi. Trabalho? Então porque seus esboços cheiram a perfume dela? Porque você ri com ela como ria comigo nas noites de São João? Lágrimas quentes traçavam caminhos no pó de sua maquiagem, misturando-se ao suor do ensaio. Sofia avançou, estendendo a mão, mas Inês recuou como se tocada por fogo. Eu vim para cá por você, Sofia. Deixei Lisboa para construir algo nosso. E você?
Você constrói mundos com outra. Sofia sentiu o peito doer como se uma navalha de ourives, aquelas que forjavam joias em Gondomar, a cortasse. Ela amava Inês com a ferocidade de quem conhece o fado, profundo, inevitável. Mas o teatro era um amante ciumento, exigindo almas inteiras. Eu não traí você, Inês. Ana é um eco do que eu fui em Lisboa, superficial, passageiro. Você é o meu Douro, o meu vinho que envelhece na alma. Mas as palavras caíam no vazio e Inês saiu correndo, a porta do teatro batendo como o fim de um ato. Fora, a noite de Braga envolvia tudo em névoa. As luzes dos lampiões de ferro iluminavam as fachadas renascentistas da Rua dos Congregados, onde vendedores ambulantes ainda ofereciam castanhas assadas apesar da hora tardia. Inês caminhou sem rumo, o vestido de ensaio colando à pele úmida, até chegar ao arco da Porta Nova, o portal histórico que separava o centro antigo do mundo moderno. Ali, encostada na pedra fria, ela chorou como as fontes barrocas do Sameiro, lágrimas que lavavam feridas antigas. Sua mãe, viúva de um tecelão, sempre dissera: o amor em Braga é como o ouriço do mar, espinhoso, mas doce por dentro. Mas naquela noite, só via os espinhos. Enquanto isso, Sofia desabou no palco, os esboços espalhando-se como folhas de outono. Ela pegou o telefone, os dedos tremendo, e discou o número de sua melhor amiga em Lisboa, a fadista Maria, que cantava nos bares do Bairro Alto. Maria, eu estraguei tudo. Inês acha que eu. Com Ana. A voz de Maria veio como um fado reconfortante. Ciúme é o preço do amor verdadeiro, Sofia. Lembra da minha avó em Alfama? Ela perdeu o marido para o mar, mas encontrou força nas canções. Vai atrás dela. O palco fecha cortinas, mas o amor abre com aplausos. Sofia ergueu-se, decidida. Pegou o casaco de lã minhota que Inês lhe dera, tricotado com motivos de espigas de milho, e saiu para a noite. Braga, com suas 7 colinas e lendas de santos, era um labirinto de emoções, mas Sofia conhecia o caminho do coração de Inês, levava ao jardim de Santa Bárbara, onde rosas florescem mesmo no inverno, e casais sussurram promessas sob as pérgolas de Hera. Ali, no jardim, Inês estava sentada em um banco de pedra, o rosto iluminado pela luz amarelada de um poste antigo. As rosas, vermelhas como as bandeiras das romarias, pareciam sangrar na penumbra. Sofia aproximou-se devagar, o coração batendo como o tambor de uma dança de espadas em Pudense. Inês. Por favor, ouça-me. A atriz ergueu o olhar, os olhos inchados mas ainda faiscantes. O que há para ouvir? Que o teatro é maior que nós? Que Ana é só uma colega enquanto eu fico aqui, sozinha com meus medos? Sofia sentou-se ao lado dela, mantendo distância como se o ar entre elas fosse vidro frágil. Não, amor. O teatro é o nosso palco, mas nós somos a peça principal. Lembra da nossa primeira noite? Você me levou ao mirador da Eclésia e me mostrou as luzes de Braga como estrelas caídas no Douro. Eu disse que cenografias são como amores, constroem-se camada por camada, mas desmoronam se não há confiança. Inês bufou, mas o tom era mais suave, como o vinho alentejano após o azedo inicial. Confiança? Você ri com ela nos bastidores, enquanto eu subo no palco sozinha. A conversa estendeu-se pela noite, entrelaçando memórias e mágoas. Sofia confessou, Ana havia sido um flerte passageiro em Porto, anos antes, nada mais que um beijo roubado em uma festa de São João. Eu terminei aquilo antes de te conhecer. Mas o ciúme. Ele me faz duvidar de mim mesma. Inês, tocada pela vulnerabilidade, estendeu a mão. Seus dedos se entrelaçaram como videiras em uma latada minhota. Eu tenho medo de te perder para Lisboa, Sofia. Você é tão talentosa, tão livre. Eu sou só a atriz de Braga. Elas caminharam de volta ao teatro de braços dados, o silêncio agora confortável como um jail de lã. No palco, sob as luzes apagadas, Sofia desenrolou um novo esboço, um cenário para o ato final da peça, com um jardim de rosas e um rio de luzes, simbolizando renascimento. Isso é para nós, disse ela. Inês sorriu pela primeira vez naquela noite, beijando-a suavemente na testa.
Então vamos ensaiar. Mas sem aplausos falsos. Os dias seguintes foram um bálsamo. Os ensaios fluíam como vinho nas adegas de Vila Real, com risadas e quando nos camarins. Ana, percebendo a tensão, manteve distância, focando em seu papel com profissionalismo portuense. Inês e Sofia redescobriam-se em pequenos rituais, cafés na Praça da República com pastéis de nata quentes, passeios pelo Castelo de Guimarães onde sussurravam juras como as rainhas medievais. A peça Fados Esquecidos ganhava vida com o cenário de Sofia, uma recriação de Alfama misturada a Braga, azulejos dançando sob luzes de candeeiro, elevando as atuações a algo transcendental. Mas o teatro, como a vida portuguesa, não perdoa fraquezas. 2 semanas antes da estreia, durante uma leitura de mesa no Café à Brasileira de Braga, um oásis de azulejos e aromas de café torrado, Ana aproximou-se de Inês com um copo de vinho. Você está brilhante nessa peça, Inês. Mas e Sofia? Ela parece distraída. Ouvi rumores de que ela tem um projeto em Lisboa. As palavras foram como veneno doce destilado nas adegas do Douro. Inês sentiu o ciúme renascer, mas desta vez guardou para si, deixando-o fermentar como mosto. Naquela noite, em seu apartamento apertado no bairro da Sé, paredes forradas de livros de Camões e fotos de família em romarias, Inês confrontou Sofia. É verdade? Um projeto em Lisboa? Sofia, exausta de um dia costurando cortinas, piscou surpresa. Um convite, sim. Para cenografar uma ópera no São Carlos. Mas eu recusei. Meu lugar é aqui, com você. Mas o dano estava feito. Inês, ferida pela semente da dúvida plantada por Ana, retrucou. Talvez devesse ir Braga pequena para sonhos grandes. A briga foi como uma trovoada no Gerês, rápida, furiosa. Sofia saiu batendo a porta, correndo para o terminal de ônibus noturno rumo a Porto, onde uma amiga a acolheria. Inês, sozinha, ouviu o fado ecoar de um bar próximo, as letras de Amália Rodrigues cortando como navalha. Estrangeira, eu sou estrangeira nesta terra que é minha. Ela chorou até o amanhecer, questionando se o amor, como o bacalhau abracarense, precisava de camadas de sal para ser preservado. Em Porto, Sofia encontrou refúgio na casa de sua prima, no bairro da Ribeira, com vistas para o Douro Dourado ao pôr do sol. Ali, entre rabelos de vinho e gaivotas, ela desenhou furiosamente cenários de pontes quebradas, palcos em ruínas. Porque eu fujo sempre, confidenciou à prima, que lhe serviu um copo de vinho do Porto Tawny. Porque o amor assusta, como o mar assusta os pescadores de Matosinhos. Mas no fundo, Sofia sabia, era o medo de ser a estrangeira em Braga, a lisboeta que invadia um mundo de tradições minhotas. Enquanto isso, em Braga, Inês mergulhou no ensaio com fúria. Sua interpretação da fadista ganhou camadas de dor autêntica, fazendo o diretor aplaudir. É como se você vivesse isso, Inês. Ana, vendo a oportunidade, aproximou-se novamente. Deixe-me ajudar. Sofia não merece sua dor. Um jantar inocente no restaurante O Paparico, com pratos de cabrito assado e vinhos regionais, virou armadilha. Ana beijou Inês impulsivamente, sob as luzes baixas, e a atriz, confusa e ferida, não recuou a tempo. Um flash de um celular de um garçom curioso capturou o momento, e na manhã seguinte, o boato espalhou-se como fogo em palha seca pelo grupo do WhatsApp da trupe. Sofia, em Porto, recebeu a foto por mensagem anonima. O mundo parou. O ciúme, agora mútuo, era uma cortina que se fechava sobre elas. Ela pegou o primeiro trem de volta a Braga, o coração em chamas como as fogueiras de São João. O trem chacoalhava pelas vinhas do Minho como as emoções de Sofia, irregular, veloz, inexorável. Ela olhava pela janela, o Douro serpenteando abaixo como uma fita de seda azul, e revivia a imagem daquela foto, Inês e Ana, lábios se tocando em um beijo que parecia roubar o ar de seus pulmões. Como ela pôde, murmurava, as mãos apertando o assento de veludo gasto. Mas no fundo, uma voz, talvez a de sua avó lentejana, que cantava modas ao luar, sussurrava: o amor não é posse, é dança. E danças se erram os passos.
Chegando a Braga ao meio-dia, o sol alto como em um dia de verão de São Martinho, Sofia correu para o teatro. O ensaio estava no auge, Inês no centro do palco, declamando versos de fado com voz que tremia como folhas de castanheira ao vento. Meu amor partiu para o Tejo, deixando-me com ecos de saudade. As palavras cortaram Sofia como lâminas. Ela irrompeu pelas portas laterais, o portfólio caindo com um baque surdo. Inês. Explique isso. A foto projetou-se no ar como um fantasma, mostrada no celular de Sofia. O silêncio caiu pesado, mais denso que a névoa matinal de caminha. Inês desceu do palco, o vestido de fadista ondulando como ondas do Atlântico a Nazaré. Seus olhos encontraram os de Sofia e ali havia não raiva, mas um abismo de dor compartilhada. Foi um erro, Sofia. Ana. Ela me consolou quando você foi embora. Mas não significou nada. Nada comparado a nós. Ana, nos bastidores, observava com um sorriso amargo. O ciúme dela própria era uma semente venenosa, plantada por rejeições passadas. O diretor interveio, mas Sofia ergueu a mão. Não é só a foto. É o que ela representa, nossas dúvidas, nossos medos. Eu vim de Lisboa achando que podia construir algo eterno aqui, mas e se eu for só uma passageira? Inês aproximou-se, tocando o braço de Sofia com gentileza, como quem acaricia uma relíquia em uma igreja de Guimarães. Você é o meu eterno, Sofia. O cenário da minha vida. Mas eu deixei o ciúme cegar, como as brumas do Gerês. Elas saíram juntas, deixando o ensaio em suspenso, caminhando pelas ruas de Braga em um sábado agitado. O mercado na Praça Velha fervilhava, vendedores de queijo de picante de Arcos de Valdevez, artesãs tecendo rendas, crianças correndo com balões coloridos como em uma festa de São Pedro. Sentaram-se em um banco sob a Sé de Braga, a catedral imponente testemunhando confissões há séculos. Ali, sob o sino que badalava a hora nona, elas se abriram como conchas de peregrinos no caminho de Santiago. Inês falou primeiro. Minha mãe me ensinou a cozinhar caldeirada minhota, mas nunca a lidar com o coração. Eu vi você com Ana e pensei, ela vai embora como todos os sonhos de Braga. Sofia, com lágrimas nos olhos, respondeu, e eu vi a foto e pensei, sou a forasteira que não pertence. Mas Braga me ensinou que o amor é como vinho, precisa de terra firme para crescer. Elas riram, um riso catártico, e selaram a paz com um abraço que cheirava a lavanda do jardim de Santa Bárbara. Mas o conflito maior espreitava. Naquela noite, durante o jantar em casa de Inês, uma refeição simples de rojões à minhota com batatas a murro, regada a vinho verde de Monção, o telefone tocou. Era o diretor, a peça está em risco. Ana espalhou o boato para a imprensa local. Amanhã, o Correio do Minho sai com escândalo no Teatro Circo, traição nos ensaios. O ciúme de Ana havia-se transformado em vingança, um veneno que ameaçava não só o amor delas, mas a carreira de todos. Sofia e Inês trocaram olhares de determinação. Vamos enfrentar isso juntas, disse Sofia, traçando um novo esboço no guardanapo, um palco com cortinas que se abriam para o nascer do sol sobre Braga. Inês assentiu, sentindo o calor do vinho subir ao peito. Como em um fado, a dor leva à redenção. Os dias seguintes foram um turbilhão. A imprensa minhota, sempre ávida por dramas locais como os de uma novela de telenovela, bombardeou o teatro com repórteres. Inês, como porta-voz, deu uma entrevista no átrio do circo, cercada por azulejos que contavam histórias de glória romana. O amor no teatro é como a vida em Portugal, cheio de paixões e tropeços. Mas nós continuamos a atuar. Sofia, ao fundo, ajustava um candeeiro, seu silêncio uma declaração de força. Ana, confrontada no camarim, desabou. Eu invejava vocês. O que têm é real, o meu é só eco. Perdoada, mas substituída por uma atriz local de Guimarães, Ana partiu para Porto, deixando uma carta de desculpas bordada com motivos de orivesaria. Com a estreia uma semana, Sofia trabalhou incansavelmente.
Seu cenário final era uma obra-prima, o palco dividido em dois mundos, o escuro de Lisboa, com névoas do Tejo e ecos de fado, e o luminoso de Braga, com colinas verdes e romarias alegres. Um rio de luz conectava-os, simbolizando a ponte do amor. Inês, ensaiando sozinha à noite, sentia a presença de Sofia em cada sombra. Então veio o alto trau, na véspera da estreia. Uma tempestade atingiu Braga, como as de 1755 que abalaram Lisboa. Relâmpagos iluminavam o teatro e um raio atingiu o telhado, derrubando uma viga sobre o cenário. Sofia, que estava lá ajustando as cortinas, foi atingida. Inês, alertada pelo estrondo, correu através da chuva, o vestido encharcado colando à pele. Encontrou Sofia caída, sangrando de um corte na testa, mas consciente. O palco. Não me perdoa, murmurou Sofia, fraca. Inês chamou ajuda, carregando-a nos braços como uma madona em procissão. No Hospital de Braga, sob luzes fluorescentes que contrastavam com as velas de São Geraldo, os médicos costuraram a ferida. Ela ficará bem, mas precisa de repouso. Inês velou ao lado, recitando versos de Sofia de Melbreiner. O mar é sempre o mesmo, mas as ondas mudam. Quando Sofia acordou, seus olhos se encontraram em um silêncio que dizia tudo. O ciúme era uma tempestade passageira, o amor, o porto seguro. A estreia de Fados Esquecidos amanheceu sob um céu limpo, como se os anjos do Bom Jesus tivessem varrido as nuvens. O Teatro Circo de Braga pulsava com expectativa, bilhetes esgotados, o fair lotado de bracarenses em trajes de festa, mulheres com mantilhas de renda, homens com gravatas de seda de Viana. O aroma de pastéis de nata misturava-se ao perfume de jasmim das romarias e o burburinho era como de uma feira de agosto em terras de Boro. Sofia, com um curativo discreto na testa como uma medalha de batalha, supervisionava os últimos toques. Seu cenário brilhava, as cortinas vermelhas se abriam para revelar o rio de luz, fitas de LED tecidas como rios de vinho, fluindo de Lisboa a Braga. Inês, no camarim, maquiava-se com mãos trêmulas, o coração um tambor de gaita de foles minhota. Hoje, não atuamos só a peça. Atuamos nossa história, disse Sofia, entrando e beijando-a na nuca, um toque leve como brisa do Atlântico. O sino da sé badalou 8 vezes, e as luzes baixaram. O público, famílias de Arco de Baúlho, artistas de Porto, até um crítico de Lisboa, silenciou. Inês subiu ao palco, o spotlight abanhando em ouro como o sol de Évora. Sua voz, rouca de emoção genuína, iniciou o fado. Nas ruas de Braga, encontrei um amor que veio do Tejo, mas ficou nas minhas colinas. O público prendeu a respiração, era mais que atuação, era confissão. O primeiro ato desenrolou-se sem falhas. Ana, substituída por uma atriz de Guimarães, fresca e talentosa, interpretava a rival com sutileza, sem veneno. O cenário de Sofia transformava-se magicamente, painéis giratórios revelando azulejos de Braga fundidos aos de Belém, simbolizando união. No intervalo, aplausos ecoaram como trovões de alegria e Inês e Sofia trocaram um olhar nos bastidores. Nós conseguimos. Mas o segundo ato trouxe o clímax da peça e da vida delas. A fadista confrontava sua amada em um palco destruído por ciúme, com cortinas rasgadas e luzes tremulosentes. Inês, no ápice da cena, a delibitou. O ciúme é uma cortina que fecha, mas o amor a abre com aplausos renovados. A linha, não no script, veio do coração e o público ofegou. Sofia, controlando as luzes dos bastidores, sentiu lágrimas escorrerem, era delas, não da peça. Então, o imprevisto, uma corda de cenário, enfraquecida pela tempestade, cedeu. Um painel de azulejos falsos despencou, ameaçando cair sobre Inês. Sofia, instintivamente, pulou para o palco, empurrando-a para o lado. O painel ruiu inofensivo, mas o impacto jogou Sofia ao chão novamente, reabrindo o curativo. O público congelou, mas Inês, rápida como uma dançarina de rancho folclórico, ajudou-a a levantar. Em vez de pânico, veio um aplauso espontâneo, não de choque, mas de admiração pela coragem. O diretor improvisou, continuem. E elas o fizeram.
Inês cantou o fado final com Sofia ao lado, não como cenógrafa, mas como parceira, segurando sua mão. Meu amor não partiu, ele renasceu nas 7 colinas. A voz de Inês elevou-se, misturando-se ao violão e à guitarra portuguesa, e o público chorou, aplaudiu, gritou olé. Como em uma tourada de ribatejo, mas sem sangue, só alma. No final, cortinas fechadas, o teatro explodiu em ovação de pé. Flores choveram do balcão, garrafas de vinho verde estouraram nos bastidores. Inês e Sofia, suadas e exaustas, abraçaram-se no centro do palco vazio, agora. Nós sobrevivemos ao palco, sussurrou Inês. E ao ciúme. Sofia sorriu, porque nosso amor é como Portugal, resiliente, cheio de fado e festa. Nos meses seguintes, a peça tornou-se um sucesso regional, viajando para Porto e até Lisboa, onde o São Carlos aplaudiu o cenário de Sofia. Mas elas escolheram ficar em Braga, Inês abrindo uma escola de teatro para jovens LGBTQ+, no antigo convento do Sameiro, inspirada em histórias de amor ocultas nas romarias. Sofia, por sua vez, fundou um ateliê de cenografia que incorporava artesanato minhoto, rendas, azulejos, madeiras de carvalho do Gerês para peças que celebravam a diversidade portuguesa. O ciúme, aquela cortina fechada, havia-se aberto para aplausos de amor renovado. E em noites quietas, caminhando pelo Douro ou subindo ao Bom Jesus, elas dançavam devagar, sob estrelas que pareciam azulejos no céu, tecendo um futuro de rendas invisíveis. Anos depois, em uma Braga outonal, com folhas de castanheiro caindo como confetes dourados, Inês e Sofia casaram-se em uma cerimônia simples no jardim de Santa Bárbara. Não houve igreja grandiosa, mas sim uma tenda de rendas de Viana, decorada com cenários que Sofia criara, painéis de luz simulando o Douro ao amanhecer, azulejos pintados à mão com motivos de corações entrelaçados. Convidadas eram as mulheres que as haviam apoiado, a mãe de Inês, com seu rosário de âmbar de Águeda, Maria, a fadista de Alfama, que cantaria o hino, atrizes de Guimarães e artesãs de Barcelos. O sol filtrava pelas pérgolas, banhando tudo em luz quente, como o prompt de um póster romântico. Inês, em um vestido branco bordado com espigas de milho, caminhou pela alameda de rosas, o braço no da mãe. Você encontrou sua metade, filha. Como eu sonhei nas noites de rezar pelo teu pai. Sofia esperava no altar improvisado, uma arcada de era e videiras, vestida em azul tejo, com um colar de filigrana de Gondomar que Inês lhe dera. Seus olhos, castanhos como terra alentejana fértil, brilhavam de emoção. O oficiante, um padre progressista da Sé, abençoou a união com palavras de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Mas para elas, era mais. Era o palco onde o ciúme havia fechado cortinas, mas o perdão as abrira com estrondo. Maria cantou um fado adaptado, gaivota minhota no Tejo voa, mas volta ao ninho de amor eterno, e o público, amigos, família, até ex-colegas como a atriz de Guimarães, chorou e aplaudiu. A recepção foi uma festa minhota, mesas carregadas de cabrito no forno, lampreia bordaleza, sem o rio, mas com vinho tinto de Dão, e danças de rancho com violas e tambores. Crianças corriam entre as mesas, e velhas contavam lendas de santas que amavam em segredo. Inês e Sofia cortaram um bolo de bolos rei, símbolo de reis e rainhas do coração, e brindaram com vinho verde, pelo nosso palco eterno. Mas a vida, como o teatro, tem atos sequenciais. Um ano após o casamento, Sofia recebeu uma oferta irrecusável, cenografar uma produção internacional em Évora, no Alentejo, misturando tradições lusas com influências africanas, um tributo às raízes portuguesas no mundo. É uma chance de mostrar nosso amor através da arte, disse ela a Inês, durante um piquenique nas margens do Cávado, com queijos de serpa e pão de algesur. Inês hesitou, o velho ciúme sussurrando como névoa, e se for o começo do fim? Évora é longe e eu fico aqui com a escola. A discussão foi suave, como um vinho envelhecido, não azedo. Elas caminharam pelo rio, pés na água fria, e Inês confessou, meu medo é de perder para o mundo grande. Braga me moldou pequena, mas forte. Sofia, abraçando-a, respondeu, então vamos juntas. A escola pode ter uma filial em Évora, ensina atrizes alentejanas a fadear com sotaque minhoto. Riram e o plano nasceu, uma vida nomade, mas ancorada no amor.
Em Évora, sob os templos romanos e os cortejos de cabeças de xisto, Sofia ergueu um cenário épico para raízes partilhadas, palcos flutuantes como barcos de bacalhau, azulejos que dançavam com ritmos de gume africano. Inês integrou aulas de teatro, ensinando jovens, meninas que, como ela outrora, sonhavam além das planícies alentejanas. Uma delas, uma pastora de 16 anos com olhos de gazela, confidenciou: "Vocês são prova que amor de mulheres é como um montado, seco por fora, mas vivo por dentro." O sucesso veio, mas com ele, uma sombra sutil. Durante os ensaios em Évora, uma produtora francesa, Claire, colaborou com Sofia. Alta, com sotaque parisiense e ideias visionárias, Claire elogiava os esboços de Sofia abertamente. "Você captura a alma de Portugal como ninguém." Jantares de trabalho no taberna típica quarta-feira, com ensopado de borrego e vinhos de Borba, estendiam-se até tarde. Inês, ocupada com as aulas, sentia o ciúme renascer, não furioso, mas como uma erva daninha no jardim. Uma noite, após um ensaio exaustivo, Inês esperou Sofia no hotel, uma pousada em um palácio renascentista com pátios de laranjeiras. "Claire é só trabalho?" perguntou, voz baixa como um fado sussurrado. Sofia, surpresa, largou o portfólio. "Amor, você sabe que não. Mas se o ciúme volta, precisamos cortinas novas, transparentes, que deixem a luz passar." Elas conversaram até o amanhecer, desenterrando raízes, o medo de Inês de ser a de Braga em mundos maiores, o de Sofia de ser vista como a Lisboeta errante. Resolveram com um ritual alentejano, uma visita a megalitos de Almendres, ao luar, onde pedras antigas guardavam segredos de uniões eternas. Ali, de mãos dadas, prometeram: "Nosso palco é móvel, mas o amor fixo." Claire, percebendo a profundidade, tornou-se aliada, sugerindo uma peça sobre casais lésbicos na história portuguesa, de rainhas medievais a fadistas modernas. De volta a Braga, elas expandiram a escola, criando um festival anual, cortinas abertas, celebrando histórias LGBTQ+, com fados, danças e cenários interativos. A primeira edição, em uma romaria de verão, atraiu multidões de todo Minho, com bandeiras arco-íris misturadas a galos de Barcelos. Inês dirigiu, Sofia cenografou e, juntas, viram jovens saírem do armário como borboletas de casulos de cortiça alentejana. Mas o destino, tecelão caprichoso como as rendas de Vila do Conde, reservava uma prova final. Aos 35 anos, Inês descobriu uma gravidez, não biológica, mas adotiva, uma menina de 5 anos de um orfanato em Viseu, órfã de uma mãe fadista que morrera jovem. "Chama-se Lúcia, como a santa das cegueiras", disse a assistente social, mostrando fotos de olhos grandes e cabelos cacheados como cachos de uvas de Monção. Inês, tocada, sonhou em adotá-la sozinha, mas hesitou. E Sofia? Será que ela quer isso? Cenografias e maternidade. Sofia, ao ver a foto, chorou. "Ela é o nosso cenário final, Inês. Uma vida para construir juntas." O processo foi árduo, burocracias portuguesas como labirintos de Knossos, julgamentos sociais em Braga conservadora. Vizinhos sussurravam nas padarias: "Duas mulheres criando uma criança? Que dirá a Sé?" Mas elas persistiram com o apoio da comunidade teatral, petições assinadas por atores de Lisboa, cartas de fadistas de Coimbra. Lúcia chegou em uma primavera chuvosa, com um ursinho de pelúcia e sotaque beirão. Seus primeiros dias foram caos doce, noites de choros como fados infantis, manhãs de panquecas queimadas na cozinha de Inês. Sofia desenhava cenários para brincadeiras, um palco de papelão no quintal, com cortinas de lençóis. Inês ensinava canções minhotas e Lúcia, rápida como um riacho do Gerês, aprendeu a rir com sotaque misto. "Mãe Inês, o Douro é azul como os olhos da mãe Sofia?" O ciúme, agora, era de Lúcia. "Por que a mãe Sofia viaja tanto?" Em uma turnê para Faro, no Algarve, onde Sofia cenografava uma peça sobre Marias Caparrotas, as mulheres fortes do Sul, Lúcia choramingou: "Fica." Inês consolou-a com histórias da voz, mas sentiu o peso. Equilibrar família e arte era como dançar fandango em corda bamba. O clímax veio em uma noite de temporal em Braga. Sofia, de volta de Faro, encontrou o apartamento vazio, Inês e Lúcia haviam ido ao hospital.
Um acidente banal. Lúcia escorregara na escada do Bom Jesus durante uma visita noturna, fraturando o braço. Inês, exausta, culpou-se. Eu devia ter ficado em casa, não ensaiando. Sofia, ao ver a filha de gesso e Inês pálida, sentiu o mundo ruir como um cenário mal construído. Na sala de espera, com cheiro de desinfetante misturado a chuva, elas confrontaram o abismo. Talvez eu viaje demais, admitiu Sofia. Talvez eu proteja demais, rebateu Inês. Mas Lúcia, do quarto, chamou: Mamãs, venham ver o arco-íris. Pela janela, após a chuva, um arco multicolor estendia-se sobre as colinas, como as bandeiras que hasteavam no festival delas. Ali, abraçadas com Lúcia no meio, prometeram equilíbrio, turnês curtas, escolas itinerantes, um palco familiar onde a arte e a vida se fundiam. O gesso de Lúcia tornou-se tela para desenhos de Sofia, azulejos imaginários com galinhas de estimação e rios de doces. Anos fluíram como o Tejo ao mar. Lúcia cresceu, uma adolescente de 12 anos com talento para teatro, dirigindo peças escolares sobre heróis lésbicos minhoto-lisboetas. Inês e Sofia, agora grisalhas como oliveiras centenárias, dirigiam um festival Cortinas Abertas que se expandiram a um movimento nacional, celebrando amores diversos em vilas de Trás-os-Montes a Ilhas dos Açores. Em uma edição especial, aos 50 anos de Inês, o Teatro Circo de Braga lutou para Renascimento de Cortinas, uma peça autobiográfica cenografada por Sofia, estrelada por Lúcia como a filha fadista. O palco, rico em elementos culturais, fados de Coimbra, danças de Miranda do Douro, azulejos de todas as regiões, contava sua história, do tapa inicial ao abraço final, do ciúme que fechava a traição que abria. No final, com aplausos trovejantes, Inês e Sofia subiram ao palco, mãos dadas. O amor, como Portugal, é tecido de dores e alegrias, disse Inês ao microfone, voz trêmula mas forte. Ciúme fecha cortinas, mas o perdão as abre com aplausos renovados. O público, gerações de mulheres que elas inspiraram, ergueu-se, flores e lágrimas caindo. Fora, sob as estrelas de Braga, Lúcia correu para elas. Vocês são meu palco favorito. E ali, em um abraço de 3, elas souberam. O final não era BKCH, mas humanamente perfeito. Um amor que, como o vinho português, envelhecia em graça, deixando saudades doces e legados eternos.